Na aula de circuitos elétricos de hoje, vamos falar sobre capacitores e como eles se comportam em circuitos de corrente contínua. E se você quer baixar os slides e materiais dessa e outras aulas, basta entrar no meu site e escolher a disciplina que deseja. Bem, até agora a gente já estudou os circuitos elétricos em corrente contínua, apenas adicionando resistores como cargas dos circuitos. Mas e se a gente colocasse outros dois componentes, que são os capacitores e os indutores? Como é que esses circuitos funcionam? Como é que eles se comportariam? Então, o objetivo da aula de hoje é a gente estudar os capacitores e como é que eles vão influenciar no funcionamento de um circuito elétrico. A construção de um capacitor é bem simples. Ele nada mais é do que duas placas metálicas paralelas uma à outra. Entre essas placas é inserido um material isolante, também chamado de dielétrico, que pode ser o ar, cerâmica ou papel. A função do capacitor é armazenar energia através do campo elétrico que é formado entre essas duas placas. Ou seja, nós vamos ver que essa energia que é armazenada é na forma de tensão elétrica. Beleza, então como é que é o princípio de funcionamento desse capacitor? A princípio, vamos considerar que essas duas placas do capacitor estão eletricamente neutras. Então, conectamos uma fonte de tensão a essas duas placas. A tensão da bateria irá criar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica flui de uma das placas para a outra, sendo que os elétrons de uma placa serão retirados e então colocados na outra placa. Esse processo, pessoal, ele cria uma tensão entre as placas do capacitor. E essa tensão vai aumentando com o tempo. E esse processo ele vai permanecer até que a tensão do capacitor, entre as placas do capacitor, fique exatamente igual à tensão da bateria que foi aplicada no circuito. Quando a tensão das placas se iguala à tensão da bateria, a corrente elétrica cessa. No final do processo, a placa que recebeu os elétrons ficará com a carga negativa e a placa que perdeu os elétrons ficará com a carga positiva. Essa diferença de potencial entre as placas irá criar um campo elétrico, que vai da placa positiva para a placa negativa. E lembram do dielétrico entre as placas? Pois bem, as moléculas desse material isolante são polares e em condições normais estão organizadas aleatoriamente. Porém, com a aplicação do campo elétrico, elas tendem a se alinhar a esse campo. Isso contribui para que a carga do capacitor se mantenha, mesmo que seja desconectada à fonte de tensão. Quando desconectado, a energia do capacitor cai lentamente. Porém, quando conectamos alguma carga, nós vamos observar que os elétrons que estavam na placa negativa irão fluir atraídos pela placa positiva, como se fosse uma fonte de tensão. E isso irá ocorrer até que o capacitor se descarregue por completo. Esse processo de carga e descarga do capacitor, pessoal, é muito rápido, como vocês podem ver aqui. Ao apertar o botão, eu conecto a bateria no capacitor, carregando. Em seguida, eu vou conectar os terminais do capacitor neste LED. O LED piscou rapidamente, pois a energia do capacitor já foi descarregada. A capacidade de armazenamento de energia é o que nós chamamos de capacitância, e ela é medida em farads. A capacitância, pessoal, ela depende das dimensões físicas do capacitor e é calculado por essa fórmula aqui, onde C, que é a capacitância, é igual ao epsilon. O epsilon é a permissividade elétrica do material isolante, do dielétrico, que se encontra aqui no meio entre as placas, vezes A, que nada mais é do que a área das placas, dividido por D, que é a distância entre as placas. Tá? Sobre a permissividade elétrica, por exemplo, nós temos a permissividade elétrica do papel, que é esse valor aqui, 3,11 vezes 10 elevado a menos 12 farad por metro. E outro exemplo aqui que eu trouxe é a permissividade elétrica da cerâmica, que é 5,78 vezes 10 elevado a menos 11.
Então a permissividade vai depender do tipo de material que é utilizado como dielétrico do capacitor. Existem dois tipos de capacitores, os variáveis e os fixos. Os variáveis, como o próprio nome já diz, são capacitores na qual nós podemos ajustar a quantidade de capacitância de farads do capacitor. Como é mostrado aqui na foto, nós temos uma chave de ajuste na qual nós podemos escolher a capacitância que queremos. A simbologia desse tipo de capacitor é essa daqui. São duas placas paralelas representando as placas do capacitor e uma seta para indicar que a capacitância ela pode ser variada. Já os capacitores fixos não podem ter sua capacitância alterada. Os mais comumente encontrados no mercado são os capacitores de poliéster, cerâmico e eletrolítico. Além das diferenças na característica física, nós temos algumas diferenças nas propriedades. Por exemplo, sobre a polaridade. O poliéster e o cerâmico eles não são polarizados, não importa onde eu vou colocar o positivo ou negativo nos terminais. Já o eletrolítico sim, tem uma polaridade na qual eu conecto o negativo e tem o outro terminal na qual eu vou colocar o positivo. Com relação à capacitância, nós temos aqui na tabela mostrando o nível de capacitância que pode ser obtido. Por exemplo, no poliéster, nós podemos obter capacitâncias de nanofarad até microfarad. Já o de eletrolítico, nós temos capacitâncias que vão do microfarad até o milifarad. Então, nós temos o eletrolítico como o que podemos obter maiores capacitâncias. Já a tensão, nós temos aqui que o poliéster e o cerâmico têm as maiores tensões que podemos aplicar em kV. Já o eletrolítico é apenas no nível de volts. O que podemos observar aqui é que todos os capacitores têm uma capacitância bastante pequena, né? Na ordem, no máximo aqui, de milifarads, ou seja, de 10 a menos 3. Já a simbologia desses capacitores está mostrada aqui. São apenas duas placas paralelas. Com relação às especificações do componente, além da capacitância que é mostrada aqui, por exemplo, 4,7 microfarad, nós temos também a tensão máxima que pode ser aplicada ao capacitor. Nesse caso aqui, 450 volts. Por exemplo, esse capacitor de 16 volts foi aplicado uma tensão maior e acabou explodindo. Alguns outros capacitores, como esse eletrolítico, eles têm a polaridade e existe uma faixa lateral indicando o terminal negativo do capacitor. Nesse caso aqui, a menor perna também indica qual é o terminal negativo. A simbologia para esses tipos de capacitores com polarização é mostrada aqui nessa figura, onde é indicada o terminal positivo, ou uma perna curva mostrando o terminal negativo. Pessoal, assim como a gente fez com as resistências, nós podemos associar os capacitores. Podemos ligar os capacitores em série ou em paralelo. Tudo isso para a gente conseguir obter uma capacitância diferente. Na associação em paralelo é feita como mostrado aqui na figura, os capacitores conectados dessa forma. E para calcular a capacitância equivalente dessa ligação, nós utilizamos essa fórmula, que nada mais é que a capacitância equivalente da ligação em paralelo é a soma das capacitâncias individuais de cada um dos capacitores que forem conectados em paralelo. Já a associação em série é feita realizando a ligação dos capacitores dessa forma aqui mostrada no circuito. Para calcular a capacitância equivalente, basta utilizar essa fórmula, na qual o inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos de cada uma das capacitâncias dos capacitores que foram conectados em série. Existe uma fórmula reduzida. Caso você coloque apenas dois capacitores em série, faça o cálculo de apenas dois capacitores em série, nós podemos utilizar o produto, a capacitância equivalente vai ser igual o produto dividido pela soma das capacitâncias, né? Então vai ser C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Vamos resolver aqui esse exercício.
Calcule a capacitância equivalente da associação de capacitores abaixo. Então, nós temos aqui uma associação mista de capacitores em série e em paralelo, tá? Observando aqui, pessoal, nós podemos identificar que não podemos fazer nenhuma associação com nenhum outro aqui capacitor, a não ser esses dois aqui, tá? Então, nós vamos fazer a associação de um em um, reduzindo o circuito até chegar ao circuito equivalente, tá bom? Vou chamar esse aqui de C1 equivalente, tá bom? Observamos aqui que esses dois capacitores, eles estão em série, tá? Então, para calcular o C1 equivalente, eu vou fazer a associação em série deles dois, que é o produto pela soma, tá aqui, ó. Produto pela soma. Quando nós temos dois capacitores apenas em série, é possível utilizar essa fórmula reduzida, tá? Então, como é que nós vamos ter aqui? Vamos ter o 5 micro, que é 10 a menos 6, né? Vezes o 20 micro, que também é o 10 a menos 6, dividido por 5 vezes 10 a menos 6, mais 20 vezes 10 a menos 6. Isso aqui é o produto pela soma, né? Vai dar igual o quê? Vamos para a calculadora. Aqui na calculadora vamos colocar, abre parênteses, né? Vamos colocar o que tem em cima da fração. Então, 5 vezes 10 a menos 6, vezes 20 vezes 10 a menos 6, fecho parênteses, acabou o termo de cima, né, que está em cima. Vou colocar dividido, agora o termo que está embaixo, abre parênteses, 5 vezes 10 a menos 6, mais 20 vezes 10 a menos 6. Aí eu fecho parênteses, tá bom? Então, vamos ter aqui, colocar no modo engenharia, que ele vai nos trazer em notação científica, tá? Vamos ter o resultado na qual isso é 4 vezes 10 a menos 6, tá? Ou seja, 4 micro. 4 microfarads. Tranquilo. Bem, agora esses dois capacitores se tornaram um, né? Se aqui só tem um capacitor, nós percebemos que vai haver uma ligação em paralelo entre esses aqui, tá? Que eu vou chamar de C2 equivalente. O C2 equivalente, pessoal, é o paralelo entre o 20, entre o 6 e o C1 equivalente, que nós acabamos de calcular, que é o 4 micro. Então, para a ligação em paralelo, a gente usa essa fórmula aqui, ó, que nada mais é que somar todo mundo. O C1 equivalente aqui, gente, vai ficar, é o 20 micro, vou colocar em micro mesmo, mais o 6 micro, mais o 4 micro que a gente acabou de calcular. 4 micro. Somando tudo aí, vai dar 26 mais 4, 30 microfarads. Tá bom? Tranquilo. Bem, esse C2 equivalente que a gente acabou de calcular, ele vai estar em série, né? Agora a gente vai pegar o C equivalente total. Ele vai estar em série com 60 micro, tá? O C equivalente, que é o resultado que a gente quer, C equivalente é igual. Como eles estão em série e são só dois capacitores, a gente vai usar a fórmula reduzida, tá? Então vai ficar 30 microfarad vezes, vou colocar aqui, vezes 10 a menos 6, né, micro, vezes
os 60 vezes 10 a menos 6, tudo isso aqui dividido por, isso aqui é um 30, tá, pessoal? 30, tudo isso dividido por 30 vezes 10 a menos 6, mais 60 vezes 10 a menos 6, que é igual a, vamos aqui para a calculadora, zerar isso aqui, abre parênteses, 30 vezes 10 a menos 6, vezes 60 vezes 10 a menos 6, fecha parênteses, tudo isso dividido por, abre parênteses, 30 vezes 10 a menos 6, mais 60 vezes 10 a menos 6. Fecho parênteses, dou igual. Temos o resultado aqui, vou apertar o modo engenharia para ver em notação científica que o C equivalente, que é a resposta final, é igual a 20, 10 a menos 6 é o micro, né? Microfarad. Vamos fazer mais esse exercício aqui. Temos mais este circuito, tá? Para a gente reduzir a capacitância, para encontrar a capacitância equivalente. Analisando ele aqui, nós percebemos que dá para reduzir esses dois capacitores aqui, né? Que eles estão em série. Vou chamar aqui de C1 equivalente, tá? Quanto vai ser esse C1 equivalente? Vou colocar aqui. C1 equivalente vai ser igual. Bem, eles estão em série, né? Se eles estão em série, então vamos colocar, e como são só dois capacitores, a gente pode usar a equação aqui, a fórmula simplificada, que vai nos dar produto pela soma, 60 vezes 10 a menos 6, que é micro, né? Microfarad de 10 a menos 6, vezes 120 vezes 10 a menos 6, tudo isso aqui dividido por 60 vezes 10 a menos 6, mais 120 vezes 10 a menos 6, tá bom? Vamos para a calculadora para resolver rapidão isso aqui. Abre parênteses, vamos colocar o que tem em cima da fração, né? 60 vezes 10 a menos 6 vezes 120 vezes 10 a menos 6. Fecha parênteses, tudo isso dividido pelo que tem embaixo, que é o 60 vezes 10 a menos 6 mais 120 vezes 10 a menos 6. Tudo isso aqui vai dar igual a, modo de engenharia para a gente ver em notação científica. Então, o C1 equivalente, que são esses dois capacitores em série, é 40 vezes 10 a menos 6, que é 40 microfarad. Tá bom? Tranquilo, vamos para o próximo. Bem, esse 40 microfarad que a gente acabou de achar, ele vai estar em paralelo com esse aqui, ó, com 120, tá bom? Se ele está em paralelo, que eu vou chamar ele aqui de C2 equivalente, se ele está em paralelo, basta somar os dois, né? Então, o C2 equivalente vai ser igual ao 40 microfarads, que é o C1, vezes 10 a menos 6, mais, está em paralelo, então basta somar, mais o 20, está aqui o 20, já vou botar micro, eu coloquei 10 a menos 6, vamos 20 vezes 10 a menos 6. Isso aí vai dar 40 mais 20,
60 vezes 10 a menos 6, não é isso? Faraday, que é 60 microfarad. Encontramos o C2 equivalente. Essa resistência que a gente achou, o C2, ele vai estar em série com essa outra aqui. Só que aqui, ó, pessoal, nós não podemos fazer diretamente porque ainda tem essa galera que está em paralelo, né, ó. Tem esses dois aqui, ó, que estão em paralelo. Então vamos fazer eles dois. Vou chamar ele aqui de C3, tá? C3 equivalente. Então, o C3 equivalente é um paralelo entre 40, ou entre os 50 e os 70. Se é paralelo a gente só soma. Então vai ser 50 vezes 10 a menos 6 mais 70 vezes 10 a menos 6. Isso vai dar igual a 120 vezes 10 a menos 6 Faraday, que é igual a 120 microfarads, tá bom? E por último, vamos fazer então a série desses dois, porque nós vamos ver que o C3 equivalente vai estar em série com o C2 equivalente, né? Basicamente vai ser isso aqui, vai ser o C3 e o outro lado aqui nós vamos ter o aqui seu 3 e aqui o C2 equivalente. Se a gente redesenhar o circuito, não é isso? Vocês vão verificar que os dois estão em série. Então, o C equivalente total é uma série entre o C3 e o C2. Se é uma série, então a gente vai colocar essa fórmula aqui, né? Como são só dois capacitores, vamos colocar a fórmula reduzida. Então vai ficar, é o produto do C3 equivalente vezes o C2 dividido pelo C3 mais o C2. Quem é o C3? É isso aqui que a gente acabou de achar. 120 vezes 10 a menos 6 vezes o C2 é o 60 micro não. Colocar o 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. Tudo isso aqui dividido por 120 vezes 10 a menos 6 mais os 60 vezes 10 a menos 6. Vamos lá para a calculadora. Vai ser, abre parênteses, 120 vezes 10 a menos 6 vezes 60 vezes 10 a menos 6. Fecha o parênteses, divide pelo que tem embaixo. Abre parênteses, 120 vezes 10 a menos 6 mais 60 vezes 10 a menos 6. Vai dar igual a... Modo de engenharia para a gente ver a notação científica. Vamos verificar que dá 40 microfarads. Então, o C equivalente, que é a resposta final que estamos procurando, é igual a 40 vezes 10 a menos 6 Faraday, ou 40 microfarads. Perfeito. Essa aula vai ficando por aqui. Na próxima aula, que será a parte 2, a gente vai ver como o capacitor ele funciona num circuito RC, ou seja, no circuito com resistência e capacitâncias. Até a próxima.